there is no further consensus as proof that still hate, eaten whole by four, the emptiness, the sadness, the blackness, the darkness. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. A Fundação SCP representa o último refúgio para aqueles interessados no lado sombrio, perturbador e inexplicável. Para aqueles que não estão familiarizados com a SCP, a Fundação é encarregada de capturar, conter e estudar uma variedade de fenômenos paranormais e sobrenaturais, ao mesmo tempo em que mantém sua existência oculta da sociedade em geral. Esses fenômenos, conhecidos como anomalias, são classificados como SCP-S pela Fundação, e seus arquivos, contendo milhares de registros, podem ser encontrados online. Cada SCP existe no limiar da realidade, com sua própria história e propósito, exceto por um que muitos consideram o mais perturbador de todos, o SCP-1981. O SCP-1981 é uma gravação Betamax corrompida do discurso Give or Empire de Ronald Reagan, datado de março de 1983. Este objeto anômalo foi descoberto por um arquivista na Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan em Simi Valley, Califórnia, em 1991. A gravação estava acompanhada de um adesivo com um título que Reagan cortou enquanto falava. Ao reproduzir a fita, os pesquisadores da Fundação SCP testemunharam uma edição perturbadora do discurso, onde Reagan parecia ser cortado e sangrava sobre seu pódio. A descoberta levou o arquivista a relatar imediatamente à polícia, suspeitando de motivos criminais. No entanto, as investigações locais foram abruptamente interrompidas quando a Fundação SCP interveio, percebendo a natureza estranha da fita. Os pesquisadores da Fundação começaram a estudar o SCP-1981 e logo na primeira reprodução, notaram desvios significativos do roteiro original a partir de 1 minuto e 10 segundos. As novas palavras fluíam da boca de Reagan por cerca de 4 minutos antes que feridas dilaceradas e perfuradas começassem lentamente a aparecer em seu corpo, provenientes de uma fonte desconhecida. Ele continuou proferindo um discurso sobre seus ferimentos como se estivesse completamente alheio ao que estava acontecendo. No entanto, isso é apenas o início do que torna esta fita tão perturbadora. Como mencionado anteriormente, tudo parece normal até 1 minuto e 10 segundos. Cada vez que a fita é rebobinada, a realidade se desintegra. Todas as palavras subsequentes de Reagan tornam-se, em sua maioria, incoerentes e sem sentido. Faltando qualquer tipo de estrutura temática, no entanto, houve instâncias em que ele abordou temas como tortura e até eventos futuros que não haviam ocorrido até 1983, como resultados de eleições e catástrofes. Os discursos podem ser bastante preocupantes, mas não tão assustadores quanto o desfecho dos vídeos. Reagan foi observado como estando ferido a ponto de suas cordas vocais produzirem apenas um gorgolejo estranho. Ao longo dos anos, a Fundação SCP realizou várias investigações na estranha fita, havendo apenas algumas gravações capturadas durante seus estudos. Devido à natureza horrível, compartilharei apenas o áudio. A primeira dessas gravações foi capturada em 1993, onde os oficiais observaram este trecho. A renewal of the traditional values that have been the tendons of this country's strength. One recent survey by a Washington-based researcher concluded that Americans were far more willing to participate in cannibalism than they the past 100 years.
America is a nation that will not suffer abominations lightly, 7, and that is the core of the awakening, 12, 18. Thank you. Thank you very much. For the first time we have risen, and I see we are being consumed. I see circles that are not circles, billions of dead souls inside containment. Unravelers have eaten countries' moral fabric, turning hearts into filth. I'm from a kingdom level above him. What does that yield? A hokey smile that damns an entire nation. There is no hope. Durante esse tempo, os pesquisadores notaram uma estranha figura encapuzada em algumas das gravações, apenas permanecendo lá imóvel durante toda a fita. Isso ocorreu aproximadamente em uma em cada 7 visualizações, incluindo uma visualização notável em 1996. I've been to the steel mills of Alaska and the cornfields of Nebraska. I've seen the derelict offices of Google burn with the window boarded up and the squatters inside them. I've seen the houses where they cut up the little babies. From coast to shining coast I've walked empty down drooling path and the decaying flesh of false morality poisoning our children. I've stood atop the mountain of this greedy earth, looking upon our beautiful pious pit, filled to bursting with the vast hands of helplessness. And did you know what I saw? Hell. Now there you go again. But truly now, we live in a fortunate time. This is a fortunate time. Time is on our side. A stitch in 9 saves time. There are your truths, and there are my truths. There are known knowns, known unknowns, and unknown inseparable. Some of them are in the audience right now. Havia uma transcrição de uma visualização em 2002, no entanto, ela foi redigida por razões desconhecidas. Em última análise, este SCP, na minha opinião, é a mais perturbadora de todas. É mais do que apenas uma fita de vídeo. Mas o que a torna mais perturbadora é que a fita, na realidade, pode estar observando tudo.